Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Santos, eu sou jornalista, especialista em comunicação e saúde e culturas mediáticas. E a pauta de hoje é sobre deficiência, inclusão e acessibilidade. E eu tenho, assim, a honra de receber uma pessoa muito especial que desenvolve um trabalho excepcional no LinkedIn e também em outras redes sociais, que é o Ricardo Shimozakai. Ele é um profissional especialista em acessibilidade, inclusão e turismo. Trabalha desde 2004 na área. Ele é bacharel em turismo, pós-graduado em educação 4.0 pela Faculdade Descomplica e mestrando em turismo pela USP. Ele é consultor, palestrante internacional e docente em cursos de pós-graduação, criou a Turismo Adaptado e organizou didaticamente o conceito de acessibilidade funcional que ensina em seus cursos online. É muita coisa, até me atrapalhei aqui. Mas é muita coisa, Ricardo. Seja muito bem-vindo ao canal Kim Comunicação. E eu gostaria que você se apresentasse melhor, porque eu sei que são muitas frentes de trabalho, de estudos, e eu queria também conhecer um pouco do Ricardo. Seja bem-vindo. Bom, primeiro agradecer pelo convite, né? Acho muito bom, muito importante, né, que os conhecimentos se espalhem, né? Que eu vejo que às vezes tem até bastante gente tendo iniciativas, né, na acessibilidade, mas às vezes sem um conhecimento tão refinado, e daí acabam saindo coisas erradas ou falhas incompletas, né? Mas para contar um pouquinho da minha história, né, eu adquiri minha deficiência em 2001, eu levei um tiro num sequestro relâmpago. A partir daí, vamos dizer que eu entrei nesse universo que é a pessoa com deficiência, acessibilidade, inclusão, né, porque antes eu confesso que eu não conhecia praticamente nada sobre isso, eu fui conhecer à força, até porque antigamente também as redes sociais, a internet não era tão ativa como é hoje, onde que você consegue ver muita coisa por aí, né? Muitas propagandas, por exemplo, principalmente a do governo, você tem pessoas com deficiência, tem muitas matérias e reportagens falando sobre acessibilidade. Então, hoje em dia a coisa está bem diferente, mas ainda temos bastante coisa a alcançar, né? E eu construí, assim, uma imagem muito forte relacionada ao turismo acessível, né? Que foi uma coisa espontânea, assim. Eu me tornei uma pessoa com deficiência e queria viajar, só que vi que o turismo estava muito mal preparado. Então, eu fui batalhar as coisas por mim e depois eu comecei a batalhar pelos outros também. Na verdade, os dois estão no mesmo barco, né? Eu e meus amigos estamos juntos. Né? Então, vendo para mim, eu vou ver para os outros também. E decidi fazer disso um trabalho, né? Uma profissão de, vamos dizer, ganhar dinheiro, afinal, eu preciso trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ajudar os outros, né? Então, ficou uma coisa muito legal para mim e acho que para os outros também, né? Então, eu passei a lidar com acessibilidade e inclusão de uma forma mais ampla, né? A partir de 2018, porque até então era bem focado para o turismo acessível. Mas eu vi que, depois de tantas experiências, viajando por lugares aí, conhecendo pessoas, eu precisava ampliar isso, porque a acessibilidade vai para além do turismo. Então, para escolas, trabalho, seja onde for, a acessibilidade precisa estar presente. Então, eu ampliei, ainda sou bastante conhecido pela questão do turismo, mas eu já trabalho de uma forma bastante ampla. Você já trabalhava, então, com turismo antes? É isso? Você tinha Não, na verdade, minha vida deu uma reviravolta enorme, né? Depois que eu adquiri a deficiência. O turismo antes era só um hobby, um prazer. Eu sempre gostei muito de passear e viajar,
depois de adquirir a deficiência, é que eu peguei isso como uma profissão, né? Inclusive, eu quis fazer uma faculdade de turismo para entender melhor o que, que era o turismo. Porque uma coisa é você ser um turista, outra coisa é você trabalhar com turismo. Aí você precisa ter uma visão de um outro ângulo, né? De um profissional. Então, por isso eu fiz questão de, se eu queria trabalhar com turismo acessível, o turismo para pessoas com deficiência, então eu precisava primeiro entender o que é o turismo, e a pessoa com deficiência eu aprendia na convivência, né? Uma das coisas que me ajudou muito nesse conhecimento, interação, foi o esporte, né? Eu jogava tênis de mesa, e daí ia para campeonatos, às vezes campeonatos tinham era tipo uma Olimpíada, uma Paralimpíada, então tinha várias modalidades e pessoas com diferentes tipos de deficiência, usuários de cadeira de rodas, cegos, e pessoas com outros tipos de deficiência. Então, e fiz amigos, então nessa convivência, né, é, é, passando por experiência junto com outras pessoas com outros tipos de deficiência, eu aprendi, foi a minha faculdade, vamos dizer, porque até então não tinha nenhuma faculdade para ensinar isso, e, na verdade, ainda não há nenhuma faculdade que pegue isso como um tema principal, né? São só questões pontuais aí que se colocam em outros cursos maiores. Perfeito, Ricardo. Agora, você não nasceu com nenhuma deficiência. A deficiência foi provocada por um acidente não, por uma tragédia, né? Pelo que você contou. Como é que ficou sua cabeça no primeiro momento? Como é que você via a deficiência nos outros e como você conseguiu ver a deficiência a partir da sua experiência, que foi uma experiência traumática? Eu tive uma trajetória, vamos dizer que eu acho que um pouco diferente, porque eu não passei por uma depressão, né, pelo acontecido, e tive uma aceitação muito boa, que eu acho que essa é a questão, é você aceitar que de agora em diante eu vou andar numa cadeira de rodas, e eu vou ter limitações, mas mesmo assim eu posso viver e posso ser muito feliz. Então, no hospital mesmo, enquanto eu estava internado, eu já tive essa aceitação, né? Falei, não adianta me lamentar por uma coisa que já aconteceu, porque a lamentação não cura, né? E daí a lamentação, ficar triste, com raiva, né? Tem gente que sente raiva, e isso só vai me atrapalhar, na verdade. Então vamos cortar isso daí e fazer o que tiver de prático. Então, já que eu vou ficar assim, o que, que eu posso fazer para viver bem assim? Então, foi essa a minha busca. É claro que nem todo mundo consegue, mas acho que também é um papel meu aí, né, de incentivar as outras pessoas e mostrar, né, as coisas que eu faço e que elas também podem fazer. Então, eu vejo que eu consigo incentivar bastante gente, né, mostrando as iniciativas que existem também, porque às vezes elas são muito desconhecidas, e então, chamando essas pessoas, né, para participar da vida, da sociedade, acho que as coisas vão melhorando, porque daí os lugares vão percebendo, né, que a gente existe, vamos dizer assim, que a gente é um consumidor, um frequentador, e daí eles vão se importar mais com a gente e dar as condições que a gente precisa. Perfeito. Você falou uma frase muito interessante, que a pessoa que tem deficiência é um consumidor, é um cidadão, enfim, ele participa da sociedade e às vezes a sociedade não se mostra para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. E seu papel é justamente mostrar que uma pessoa com deficiente pode praticar um esporte, pode viajar, pode ir num restaurante, e você começou a perceber que alguns pontos precisam ser revistos, né? Que
A cidade ela não está pronta para uma pessoa que tem deficiência. A gente percebe na questão do transporte, na acessibilidade para restaurantes, para hotéis, enfim. No início, o que você percebeu de mais gritante em termos de falta de acessibilidade para que uma pessoa com deficiência possa circular livremente e viajar? Qual foi assim? Não, isso aqui realmente precisa mudar. O seu primeiro impacto, vamos dizer assim. Acho que, bom, há muitas coisas importantes aí, né? Mas acho que, se for para falar o que primeiro, a primeira coisa importante, né? Não a mais importante ou a única, mas é o transporte. Que para você fazer qualquer coisa, né? Que seja trabalhar, estudar, não só o turismo, mas para passear, ir para algum lugar, você precisa ir até o lugar. A não ser que você vá ficar desfrutando das coisas via internet, mas muita coisa nem dá, e a coisa legal é ir até o lugar, ou porque você precisa também, você precisa fazer uma consulta, cuidar da sua saúde, então esse deslocamento acho que é a primeira coisa prática, né, que você precisa, e na época era muito difícil, né, os ônibus, vagas de estacionamento ainda, também tinha muito poucas. Acho que a única coisa boa, na época nem tão boa assim, mas que hoje está excelente, vamos dizer assim, é o metrô, né? O metrô de São Paulo é um transporte muito, muito bom. Assim, eu faço uma comparação com os metrôs de outros países bem evoluídos, vamos dizer, como os Estados Unidos, então, lá em Nova York, na Espanha, na França, na Itália. Nenhum desses metrôs é tão bom quanto o de São Paulo, né? O de São Paulo, falar porque os metrôs de lá são antigos, mas isso, na verdade, não é desculpa, mas também é que eles têm, às vezes, outras... O metrô não é tão bom, mas o ônibus e outras coisas são muito boas, né? Trem, Europa tem muito trem, né? Outros países, a gente não tem muito trem, né? Que daria uma coisa semelhante, mas a coisa que eu vi mais dificuldade, assim, no primeiro momento, foi o transporte. E ainda a gente tem dificuldades, né? Porque se você imaginar os ônibus urbanos, né, esses que rodam na cidade, ele tem espaço para uma cadeira de rodas. Então, se eu quiser passear, eu e mais um amigo, a gente não consegue ir no mesmo ônibus. Eu vou ter que ir em um, ele vai ter que ir em outro. Isso, vamos dizer que complica a nossa programação, né? Que a gente vai levar muito mais tempo, sabe lá quando vai passar o outro ônibus. Então, por isso que eu falei que o metrô é bom, né? Porque eu posso ir com esse outro amigo, eu posso ir com mais 10 amigos cadeirantes no mesmo... São Paulo, viu, Ricardo? Não, estou falando no metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo. E que, às vezes, eu vejo que as pessoas precisam se inteirar mais aí, às vezes, pesquisar um pouco dos recursos de acessibilidade. O ônibus, por exemplo, antigamente, ele era um ônibus, ainda tem, né, mas ônibus com plataformas, né, plataformas elevatórias, que é um elevadorzinho. Sim. Só que esse equipamento dá muito problema, também por falta de manutenção, os ônibus, às vezes, não fazem a manutenção indicada, e daí ele vive quebrando. Só que em São Paulo, eles adotaram um outro modelo de ônibus, que é um ônibus de piso baixo, e ali tem uma rampa basculante, né, na porta, que você puxa ela com a mão mesmo, qualquer um consegue puxar aquilo, e muito rápido, que é puxar e depois voltar. Então, grande parte, quase toda a frota de ônibus de São Paulo já tem esses ônibus de piso baixo. E acho que ainda não exatamente totalmente, mas o objetivo é ficar totalmente, porque os ônibus vão ficando velhos e eles precisam ser substituídos.
E nessa substituição, então, se pega esse tipo de modelo. E daí, vamos dizer, o ano passado, eu fui lá para o Maranhão, né, e vi o pessoal anunciando, né, o governo, a prefeitura de São Luís, anunciando com orgulho assim a compra de novos ônibus adaptados, né, para a frota deles, da frota da cidade. Daí eu fui ver, era esse modelo de plataforma. Falei, meu Deus, por que vocês não compraram os ônibus de piso baixo? Né? Esse modelo de plataforma é comprovadamente problemático e tem solução no Brasil, tem exemplo no Brasil. Vocês não pesquisaram em ver qual seria a solução melhor? Né? Agora o negócio já está comprado, né? Já não sei quantas dezenas de ônibus acessíveis lá de São Luís, mas um modelo que poderia ser melhor. Perfeito. Agora, Ricardo, você falou uma coisa muito importante, porque às vezes o poder público ele faz as ações, mas eles não ouvem as pessoas que utilizam realmente o transporte. Então, eles têm uma visão mercadológica ali, geralmente uma licitação. Ah, não, isso aqui é o que vai atender a população, mas não há uma escuta realmente. Eu não falo que isso acontece em todo o nosso país, mas é uma prática comum de não consultar as pessoas para saber o que realmente é acessível, o que realmente vale a pena, custo-benefício. Você se preocupa em também, nas suas palestras, nas suas consultorias, incentivar a participação das pessoas, de estar levando assim, olha, o ideal seria isso, 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 vamos conversar, criar políticas públicas que possam ouvir as pessoas com deficiência? Você tem essa preocupação? Totalmente. Na verdade, isso já é um pensamento que foi adotado, por exemplo, na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, foi lá para 2008, por aí, né? E eles adotaram um lema que diz: nada sobre nós sem nós. Você quer fazer uma coisa para nós, por favor, no mínimo, me consulte a nós para saber o que você precisa fazer para nos atender, né? E não vir da sua própria imaginação, de um achismo seu, do que Ou pode ser bom. mercadológica, que acontece também. Então, o mercado, da parte de licitação, não, a gente consegue isso. Ah, então isso é o que vai favorecer. Não, isso é o que, às vezes, o parceiro, né, comercial, numa licitação, oferece, mas não é o que a população realmente necessita. Como é que você consegue mobilizar essas pessoas? Qual a sua forma de mobilizar as pessoas para participar realmente, ativamente, das políticas públicas com relação à deficiência? Das políticas públicas, na verdade, eu nem sou tão amigo assim de políticas públicas, não, né? Eu acho que elas são muito burocráticas, demoradas. Quando sai alguma coisa, né, tem projetos bons e que saem, que são ótimos, mas até para sair, mas são poucos. Do meu modo de trabalhar, vamos dizer assim, eu prefiro ir mais para o privado, né? E falar ali com o dono do lugar e chegar nele e falar: olha, você precisa disso, 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 vamos arrumar. Dependendo do lugar, ele tem total autonomia de fazer a decisão, sei lá, num hotel, ali, o hotel é dele. Então, ele não precisa pedir aprovação para ninguém. É ele, o decisor, ele tem o dinheiro, então, vamos dizer que eu acho que eu prefiro levar um não e descartar ele logo do que ficar numa enrolação de políticas públicas, porque é muita enrolação. Então, eu não sou um perfil para... política que você faz, Ricardo, porque a partir do momento que você percebe aquilo ali e tenta argumentar com o dono do hotel, enfim, com algum empresário, é uma forma política eficaz, às vezes até muito mais eficaz, igual você está falando, né? Porque pode resolver o problema, porque a solução está nas mãos, às vezes, do
do próprio empresário. É, Bacana. eu incentivo muito as pessoas com deficiência em verbalizarem, né, a sua insatisfação ou sua satisfação, mas se você vai num lugar e encontra falhas, não achou legal, então chega ali na hora, enquanto você está ali, pede para falar com o responsável ali e relata isso, ou mesmo que não seja lá, mande um e-mail, mas não fique calado, né? Você precisa verbalizar isso, você precisa tornar isso público, porque se você não faz isso, eu já fui em lugares em que eu fui fazer uma crítica e o dono disse que já haviam passado vários cadeirantes por ali e ninguém nunca tinha falado nada, então, para ele, o negócio estava ótimo. Afinal, passou tanta gente e ninguém falou nada, então a gente precisa, e eu já fiz vários trabalhos que vieram de críticas, reclamações, coisas desse tipo. E daí, sim, pelo desconhecimento da pessoa, do proprietário, falando, poxa, eu não sabia, mas está ruim, então vamos arrumar. E daí vieram me procurar e a gente fez um trabalho em cima disso. Que ótimo. Com relação à aviação, quais são as suas críticas? O que você aponta? O nosso sistema as nossas aeronaves, elas estão aptas para que as pessoas possam viajar tranquilamente, sem nenhum tipo de transtorno? A aviação é um segmento complicado, né? Vamos dizer assim, porque são regras internacionais, né? Não adianta você mudar em alguma coisa aqui no Brasil, quer dizer, até algumas coisas você consegue, mas, tipo, para construir um avião, você não pode. A Embraer, que é a empresa brasileira, né, que constrói aviões, eles não podem fazer isso sem seguir regras internacionais, certo? Então você teria que mexer em um negócio bem amplo. E qualquer modificação, se você for mexer um parafuso do avião, esse único parafuso custa muito caro, custa um carro ali, né? Então, eu vi, por exemplo, já tinha visto, mas eu vi esses dias, né, viralizando um post foi até de duas pessoas, devia ser não, era uma demonstração de um avião acessível, vamos dizer assim, em que você conseguia dobrar o assento e você encaixava sua cadeira ali. Só que isso daí não algo precisaria ser muito bem estudado, porque não adianta você fixar a sua cadeira de rodas perfeitamente, vamos dizer assim. Vai depender também da condição da cadeira de rodas do passageiro, porque tem cadeiras de rodas que são muito ruins, né, que se você der um sopro, ela quebra. Então, por mais que a cadeira de rodas esteja fixa, se der um tranco, ela pode quebrar, e daí a fixação da cadeira não vai adiantar de nada. Então, a questão de segurança, né? Eu ainda não concordo com essa questão de você ficar com a cadeira de rodas por questão de segurança, né? Melhor você pegar e passar para a poltrona do avião, que essa poltrona, sim, está bem parafusada, está bem fixada e ela não vai sair do lugar, certo? Então, ainda pelas propostas que existem, né, eu não acho uma coisa legal. A melhor, vamos dizer assim. Mas o pessoal, que às vezes o pessoal viraliza esse tipo de informação, porque acha muito legal, né? Uma vez, por exemplo, eu estava num evento, numa feira, que tinha um aparelho para escalar as escadas, né? Ela se conectava na sua cadeira e te puxava pela escada. E daí, eu lembro, até veio um canal de TV e queria falar sobre aquilo, e eu lembro que eu não aceitei, porque eles estavam querendo colocar como se isso fosse a solução, né?
E eu falo, não, a solução não, isso daí é um recurso em último caso, caso você não consiga fazer realmente uma acessibilidade, colocar uma plataforma e que, na verdade, sempre não, mas em muitos dos casos você tem essa possibilidade, não é colocada muitas vezes porque o pessoal não quer gastar dinheiro, coisa do tipo. Então, uma plataforma com autonomia, que você consiga ir e subir, descer o andar ou coisa parecida sozinho, né? Essa cadeira escaladora, ela precisa de alguém para operar, certo? Então, eles queriam colocar isso como solução e eu não aceitei fazer a reportagem junto com eles. Falei, Essa solução não é mais desse dinheiro. mercadológica do que acessível, né? É, Agora, Ricardo, com relação à rua mesmo, o espaço urbano, as praças, qual que é a sua avaliação? Existe uma cidade acessível no Brasil, vamos dizer assim, que você fala assim, não, essa cidade, ela é acessível para é, andar acima e para baixo, com autonomia, sem riscos, ou pelo menos com menor risco. Você consegue apontar uma cidade, um espaço que você fala assim, poxa, isso aqui é um local acessível, realmente, em termos urbanos. nenhuma cidade no Brasil, no mundo, fala em cidade, né? Às vezes o pessoal também pergunta por país, fala se o Brasil é um país acessível. O Brasil é tão grande, tantos espaços diferentes. Uma cidade, às vezes, também é a mesma coisa, né? São Paulo, por exemplo, é enorme. E tem desde a favela até o bairro de Monções. Então, a acessibilidade tem lugares muito bem acessíveis e tem lugares sem acessibilidade nenhum. E daí acho que isso acontece em todo lugar. Você nunca vai encontrar, por enquanto, pelo menos, um lugar 100% acessível. Tem lugares melhores, né? Mas há complicações, né? De calçadas, as Mas eu estou políticas. falando da parte mais central, o hipercentro mesmo, que é o local onde circula mais pessoas. Existe alguma cidade que seja acessível, vamos dizer assim? Estou falando na parte mais comercial da cidade, mais centralizada, porque a gente sabe que tem as periferias e a acessibilidade é ruim para não só para pessoas com deficiência, mas para qualquer um, né? Mas eu estou falando na região mais central. São É, Paulo é referência, vamos dizer assim? Acho que as melhores cidades são aquelas cidades grandes, né? Com bastante gente, com um comércio ativo, empresas e tudo mais, assim, como São Paulo, por exemplo, né? E outras cidades grandes aí pelo mundo. Daí o pessoal acaba fazendo, né? Uma acessibilidade melhor, até porque acho que como tem muita gente circulando, muitas pessoas circulando, pessoas com deficiência, elas acabam reivindicando esse direito, né, da acessibilidade. E as coisas vão acontecendo num fluxo melhor, né? Então, eu considero São Paulo a cidade mais acessível do Brasil, assim. Ela não é completamente acessível, mas ela tem muitas iniciativas, né? Praticamente várias iniciativas de acessibilidade acontecem aqui em São Paulo antes de ir para o resto do Brasil, certo? Então, vou dizer, você tem várias peças, né, com audiodescrição e libras, né, audiodescrição para cegos e libras para surdos. Não são todas as peças, não são todos os teatros, mas já tem várias Legal. dessas peças que tem, enquanto muitos lugares aí a maioria deles, isso ainda não acontece, né? Então, aqui em São Paulo, você consegue o transporte que eu falei, né? Se for pegar pelo lado do turismo, os hotéis, tem vários hotéis com acessibilidade, museus atrativos, então você consegue fazer muita coisa aqui. Se pegar e montar um roteiro, de passeio para uma pessoa com deficiência, você vai precisar de muitos dias. Muitos dias. É claro que alguns deles têm falhas, né?
são acessíveis, mas não informam, né, que tem acessibilidade. O Teatro Municipal, por exemplo, é um exemplo disso. Eles têm uma rampa lateral, pela lateral esquerda, mas não tem sinalização, não tem informação, ninguém sabe, né? Nem você pesquisando, quem sabe você possa pesquisar e achar essa informação de alguém que comentou, mas oficialmente o Teatro Municipal não informa isso. Então, como é que você vai ter, porque as pessoas, elas pesquisam antes ali para ter certeza de que o lugar que ela vai tem acessibilidade, ela não vai perder a viagem, né? Se não tem informação, então não tem visita. Exatamente. Com relação ao turismo em geral, a gente está preparado, por exemplo, em praias, em locais abertos, ter mais possibilidades de acessibilidade, para que as pessoas possam estar, por exemplo, frequentando a praia que deseja, a pessoa está visitando, você já começou a falar em questão da parte mais cultural, mas como é que está a nossa cultura? Por exemplo, shows mais acessíveis, porque a gente imagina show, quando eu vejo aqueles shows, eu fico agoniada, porque as pessoas estão totalmente, né, empilhadas ali, totalmente grudadas uma nas outras. Eu imagino que isso é complicado para uma pessoa que tem determinados tipos de deficiência. Então, como é que está a questão, por exemplo, da produção cultural de shows que possam atender essa população de uma melhor forma? Um show de um cantor conhecido, né? Um sertanejo, um rock, ou um local que você possa apresentar uma peça de teatro que tenha todas essas condições. Eu vou fazer uma pergunta assim, objetiva. Qual local, ou como é que você faria um roteiro para uma pessoa que tem múltiplas deficiências, ou que a família tenha membros com muitas deficiências? Qual local que seria mais adaptado para atender essas pessoas? E como melhorar isso? Você já até começou a falar da questão de verbalizar aquilo que não tá legal, né? Mas a gente ainda está muito longe de uma programação cultural acessível? Assim, para preparar um roteiro, né, para uma pessoa com deficiência, primeiro eu iria conversar com ela e entender o que ela precisa, porque você não pode exatamente rotular, né? Tem que as pessoas com deficiência são iguais, né? Que o que eu preciso é que as outras pessoas também vão precisar. Não, há diferenças nisso. É claro que tem coisas que, quem sabe, todo mundo precise. Então, por exemplo, eu, quando vou assistir um teatro, eu gosto de, o cinema, eu gosto de assistir na poltrona do lugar. Então, eu passo da minha cadeira para a poltrona. Tem gente que não gosta, tem gente que não consegue. Então, aí vai de uma questão de preferência, né? Eu fico mais confortável, melhor acomodado, principalmente se estiver com acompanhante. Então, para fazer é, um roteiro, né, para uma pessoa com deficiência, quando não é uma coisa massificada, né, que é um pacote que você vende e quem quiser, são isso que eu tenho a oferecer, e se você quiser, você compra. Se não quiser, não compra. Mas se você tiver a intenção de bem atender aquela pessoa, você precisa conhecer ela, né? Nem eu, que tenho um grande conhecimento, vamos dizer, mas eu não conheço a pessoa. Tenho conhecimento da As agências de acessibilidade. turismo, elas têm essa percepção de criar pacotes mais inclusivos? Não tem essa percepção e nem, acho que nem tão afim de ter, não. Só se alguém for lá e obrigar, quem sabe, aí seria um bom papel do poder público, né, em pegar e obrigar ali, falar, ó, para cada
cada pessoa com deficiência que procurar aqui, se vocês não atenderem, vocês vão ter que dar a viagem de graça para eles. Então, daí o pessoal vai se mexer. Mas uma agência de turismo, ela trabalha com informações. Então, atender essa população dizendo que aquele local ele é mais acessível do que este, que você vai conseguir aproveitar mais uma viagem em tal local, porque você vai conseguir espaços de teatro mais acessíveis, teatros mais confortáveis, cinema, né, restaurantes. É o papel, eu acredito, de um agente né, nessas agências, grandes agências que trabalham com... Ou não? Eu acho que eu estou sonhando demais, Ricardo. Né, eu acho que você está sonhando demais, porque interesse eles não têm. Apesar que eles têm interesse de ter mais clientes. Mas a pessoa com deficiência, como ela tem alguns adicionais aí que precisam e cuidados diferenciados, às vezes eles não estão a fim de aprender e não estão a fim de se preparar em relação a isso, certo? Eu acho então, importante, eu acho que estou perdendo oportunidades. Mas estão perdendo, sim, porque empresas, né, vamos dizer, que se dedicam a isso, investem e se preparam corretamente, elas estão ganhando muito dinheiro. Né? Tem um colega, por exemplo, ele tem uma empresa de transporte, né, de locação de veículos. Então, ele tem uma frota agora não lembro exatamente, mas 50 vans acessíveis, mais ônibus, micro-ônibus. E é um público fiel, né? Porque sempre vai precisar. Não é um público que já sabe que aquele local vai prestar esse serviço, já é fidelizado, vamos dizer assim, né? Então, esse amigo, por exemplo, ele é chamado para vários lugares, porque às vezes os lugares aí na cidade, no Brasil, em que tem uma empresa de van, de transporte acessível, aí, às vezes são poucos carros, né? 5 carros. Aí, e imagina você atender um evento, ele foi chamado lá para as Paralimpíadas do Rio de Janeiro, porque precisava de transporte, e o Rio de Janeiro não tem um número grande de transporte acessível. Então, ele levou toda a frota dele lá para o Rio de Janeiro, porque era a única, não tinha mais quem recorrer, ele é a única empresa no Brasil que tem uma frota tão grande de veículos acessíveis. Então, quando tem coisas de grande porte, ele é chamado para todos. Já domina o mercado, né? Porque... infelizmente, né, vamos dizer, ele domina o mercado. Infelizmente, porque poderia ter, e às vezes, dependendo, nem com toda a frota dele, ele consegue atender, dependendo. Imagine, uma Paralimpíadas, quantas pessoas com deficiência tem ali, né? São milhares. Então, mesmo 50 carros não consegue atender tudo isso, certo? Então, é claro que colocaram lá um transporte acessível também, mas mesmo assim, então ele tem trabalho sempre e está num crescimento muito grande. E fizeram um estudo lá especificamente para o turismo acessível, né, lá na União Europeia, e mostraram, né, o quanto de dinheiro o pessoal fatura, né, quem trabalha em cima disso. E fizeram até um cálculo, que eu não lembro dos números, né, o quanto de dinheiro quem não trabalha com isso está perdendo. E a obrigação, vamos dizer, o pessoal não pode, vamos dizer, chegar numa agência, eles me recusarem, né? Eu já tive até um processo nisso e que acabei ganhando, mas nem tem a intenção de ficar ganhando dinheiro ou coisa parecida, mas é que eu fiquei revoltado demais, assim, que eu tinha fechado isso até antes de eu começar a trabalhar. Quem sabe isso foi um dos gatilhos, né, que me fez trabalhar com turismo acessível. Mas eu ia viajar, tinha fechado o pacote e uma semana antes eles cancelaram. Falaram que não iam me atender por causa da deficiência, porque
porque era um grupo e eu ia atrapalhar as pessoas do grupo, né? Então, daí, falei, tudo bem não, né? Tudo bem entre aspas, mas se fosse para me cancelar, né, que tivesse me cancelado na hora que eu fui falar com vocês aí, né, e pedir a viagem, e não uma semana antes, porque eu já paguei as minhas férias, ia viajar nas férias, já as minhas férias já estão acabando, e eu não vou, se vocês cancelarem, eu não vou ter mais condições de viajar nessas férias. Vamos dizer, eu vou perder tempo, dinheiro e ganhar revolta, vamos dizer. Então, Bastante, não só financeiramente, né? E é um transtorno, mas também é emocionalmente, né? É uma rejeição, vamos dizer assim, né, Ricardo? Isso, por mais que você seja muito bem resolvido, isso causa um sentimento, né, negativo na gente, de não estar podendo participar porque você tem uma determinada deficiência. Como é que você se lida com isso, Ricardo? Tipo assim, de você procurar um serviço, aquele serviço não ter como atendê-lo e falar assim, não, eu não posso te atender por conta da sua deficiência. Isso é rotineiro na sua vida? Ou não? Você já sabe os locais, já conhece? Ou você recebe muito, não posso, igual essa agência? Vamos dizer que eu me viro bastante, né? Aprendi a me virar e também falo, né, para os meus colegas aí em aprender a se virar em situações onde não há acessibilidade, porque se a gente ficar esperando por um lugar totalmente acessível, a gente não sai de casa. Então, é claro que a gente tem que batalhar pela acessibilidade, mas é bom você aprender a se virar quando ela não existe. Então, mês passado, eu fui para Ilhabela e dar um treinamento ali. E aí eu estava procurando um lugar para me hospedar e não havia nenhum hotel pousada com acessibilidade. Quer dizer, havia acessibilidade, mas tem um ponto crítico aí que às vezes o pessoal me pergunta qual o espaço mais importante que você acha que deve ter acessibilidade. Para a pessoa com deficiência física, às vezes mais especificamente para o cadeirante, são os banheiros. E não precisa ser só no hotel, no restaurante, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Porque, vamos dizer que tem um degrau ali na entrada do hotel, a pessoa, é claro que não deveria ter, mas a pessoa pode me ajudar e me subir aquele degrau. Agora, eu não quero ajuda no banheiro, não quero chamar alguém para me dar banho, não quero alguém para me auxiliar ali na privada, eu quero fazer isso sozinho. É um lugar muito privado, muito particular, então ele tem que estar super bom para eu fazer as coisas sozinho, sem ajuda de ninguém. E eu não encontrei lá em Ilhabela, apesar de alguns hotéis com acessibilidade para você circular, para entrar no quarto, mas não tinha um equipamento, né, que é a cadeira de banho. Quer dizer, corrigindo, eles até tinham cadeira de banho, alguns, mas era uma cadeira de banho muito básica, né? Que acho que eles só tiveram informação de que precisava de uma cadeira de banho e vai lá na loja e pede, eu quero uma cadeira de banho, tem modelos diferentes. Eles compram a mais barata, só que a mais barata é um tipo de cadeira que o pessoal fala para ficar em hospital ou para servir de alguém que tem um cuidador, certo? Porque elas têm rodinhas pequenas, então com isso não dá possibilidade de você se locomover, só se tiver alguém te empurrando, e tem braços fixos, que também dificulta demais a sua transferência, de passar da minha cadeira de rodas para a cadeira de banho, que o braço fixo ele vira uma barreira, certo? Então, deveria ter um braço removível ou basculante. Então, eles não pegaram o modelo certo, não pegaram porque não buscaram orientação.
porque alguém mais experiente não teria indicado esse tipo de cadeira que eles têm. Então, eu tive que apelar para os meus recursos. Eu levei aqui de casa uma cadeira de plástico, que não é exatamente uma cadeira de banho, porque a cadeira de banho que eu tenho é um trambolhão, é um negócio inteiriço, seria bem difícil. E eu tenho habilidade, equilíbrio, força para fazer transferência para uma cadeirinha de plástico. Então, eu levei a minha e dei o meu jeito. Porque se fosse esperar, como eu disse, não tinha nenhum hotel, nenhuma pousada com acessibilidade que eu precisava. Então, se eu não desse o meu jeito, eu não teria ido, né? Mas isso a gente já tem que começar a pensar, né, Ricardo? Porque quando você vai no hotel, são várias pessoas que passam por ali, né? Então, acho que os gestores desses hotéis deveriam pensar nesse sentido. Quer dizer, passam por lá milhares de pessoas, com certeza, muitas pessoas com deficiência. E às vezes eu acho que essas questões acabam fazendo com que muitas pessoas com deficiência não saiam de suas casas, não se divirtam, não aproveitem a vida para visitar outros locais. E isso é muito frustrante, né, Ricardo? Porque são pessoas que muitas estão no mercado de trabalho, muitas têm suas rendas, e as pessoas têm o direito de estar onde estiver. Isso é constitucional, né? O direito de ir, Assim, vir e de e se acessar for, tudo, se for né? ver, existe, né, um decreto especificamente para acessibilidade em hotéis, que tem alguns itens, e, na verdade, o prazo disso vai até lá para novembro, dezembro desse ano, que, na verdade, já é uma prorrogação, que quando ele foi elaborado, o prazo já expirou, o negócio conseguiram pedir mais um prazo. Então, nós já temos aí menos de 6 meses, aí, aproximadamente 6 meses. É um E decreto da quanti... é um decreto de que ano? De que ano? Agora não lembro exatamente, mas Você já de vai uns vencer agora. 2, 3 anos atrás aí. Então, que o pessoal dá um prazo para os hotéis se adequarem às exigências, né? E daí, vamos dizer que nenhum hotel está se movimentando, nenhum não, Talvez por falta de pouquíssimos. fiscalização também, que é importante, né? Tem que ter a lei, Então, mas fiscalização. o prazo vai vencer e os hotéis não fizeram as suas adequações. Uma boa pauta, Porque, hein, Ricardo? Uma excelente pauta. né? Né? Então, que eu falo, às vezes o pessoal coloca como obrigação, né, do governo em fiscalizar, mas eles não têm condições para isso. Vamos dizer, de tantas obrigações que existem, se eles fossem fiscalizar tudo, porque a nossa causa não é a única, tem muitas leis. Imagine, pegue todas as leis que existem e eu fazer o pessoal fiscalizar. Não tem pessoal para isso. É o que você Então, disse, próprias pessoas que precisam verbalizar isso. isso. Né? Vamos dizer que o melhor fiscal, quem sabe, seja a gente mesmo. Com Então, certeza. fala, olha, você tem obrigação, tá vendo? Aqui, Isso. Mas aí está falta escrito uma aqui. questão de informação. Às vezes, muitos não conhecem essa lei, não sabem que existe. E é importante que o governo também publicize isso. Olha, tem esse direito que precisa ser cumprido, afinal é um direito, né, Ricardo? Eu acho que na verdade, muitos, quem sabe, não conheçam as obrigações específicas, mas todo mundo conhece, sabe que o lugar precisa de Sabe, acessibilidade. né? Só que eles ignoram, eles deixam ali, até o momento em que alguém for lá pressionar, né? Alguém for lá exigir, Não, principalmente, né, Ricardo? se não,
espontaneamente, ninguém faz isso. Ninguém faz isso, sabe? Então, precisa de alguém ali para exigir e botar isso, né, para fazer acontecer. E o melhor jeito de fazer isso, né, não é... Eu vi que às vezes eu preciso ser, às vezes, na maioria das vezes, eu preciso ser agressivo, né? Agressivo porque é um pedido cordial. Fala, olha, seu hotel tem várias salas, será que você poderia melhorar isso? Ele não vai melhorar. Agora, se eu chego, você sabia que a acessibilidade é uma obrigação e seu hotel não está cumprindo com elas, certo? Você tem um prazo, isso é uma obrigação, certo? Você não recebe aí vários hóspedes, você tem dinheiro, você precisa pegar e aplicar isso. Se você quer orientação, eu te dou, mas eu quero ver, porque essa obrigação, na verdade, já existe há muito tempo, não é eu vou ver, você já deveria ter visto. Então, eu quero. Se você não colocar isso daí, eu me sinto o direito de notificar você ao poder público, sem problema, que daí o resultado da história é um só, é a acessibilidade no seu hotel. Agora, você escolhe se quer fazer de um jeito cordial ou se você vai através de um processo, né, de multas e outras coisas mais. Então, o que a gente vai fazer? Nesse tom. Claro que eu não gostaria de fazer isso, mas eu vejo que é com esse tom que eu consigo resultados. Que Infelizmente. Um direito, né? Que na verdade é um direito garantido, né? Né? Ricardo, você organizou didaticamente o conceito de acessibilidade funcional e que você ensina em seus cursos online. Gostaria que você falasse um pouco sobre o que é acessibilidade funcional, como é que você organizou esse curso, com qual objetivo, o que as pessoas que procurarem seu curso vão receber em termos de informação? Eu organizei esse curso, né, para ensinar as outras pessoas a terem uma visão mais ampla e mais prática do que a acessibilidade, né? Porque a acessibilidade precisa ser aplicada aí em muitos lugares. E mesmo que eu quisesse, eu sozinho não dou conta. Quanto mais gente... já tem várias pessoas aí trabalhando, né, com acessibilidade, mas eu vejo muitas falhas, né? Muitas falhas porque eles não têm esse conceito de funcionalidade na acessibilidade. Muitos, principalmente arquitetos, às vezes que são, nem critico tanto assim, porque eles são obrigados a seguir a norma. Só que a norma, ela tem muitas falhas, porque muitas vezes ela não é elaborada e não por pessoas com deficiência, e as pessoas com deficiência não são consultadas, certo? Eu sei como é que é o esquema de uma BNT, porque eu já participei de uma BNT de ônibus rodoviários, então eu entendi como é que era. Eles abrem a reunião, vai quem quiser ali, e aquele grupo que está presente é quem vai decidir. Então, se não tiver nenhuma pessoa com deficiência, a coisa vai seguir do mesmo jeito, e vai pelos olhares deles. Então, eu organizei, vou dar um exemplo de acessibilidade funcional, por exemplo, a Pinacoteca de São Paulo, aqui, ali na entrada, ela tem um desnível de e tem uns degraus ali, de uns 3, 4 degraus, né? E do lado você tem uma plataforma, né? Só que essa plataforma, ela não oferece autonomia, certo? Você precisa chamar uma pessoa do estabelecimento para ela acionar, destravar, tem que destravar ali com uma chave para poder acionar a plataforma. E onde está essa pessoa? Ela está lá dentro. Então, como é que você vai chamar a pessoa? Não tem nenhum interfone, não tem coisa nenhuma também. Então, você tem que pedir ali para alguém te ajudar para ir lá dentro, para chamar o funcionário para ele vir, certo? Aí,
a plataforma, ela não está errada em relação ao que diz a norma, que a norma, ela vai pontuando o que é preciso. Precisa disso, é como uma receita. Então, para você fazer o bolo, você precisa de ovo, farinha, água e não sei mais o que. Então, elas vão pontuando os ingredientes. Agora, com os ingredientes, você precisa saber como fazer. E a norma não te ensina isso. Não te ensina que ali, ao invés de uma plataforma, tinha espaço suficiente para você construir uma rampa. E que a rampa eu iria sozinha, não precisa chamar ninguém. E a rampa não precisa de tanta manutenção quanto precisa de uma plataforma, precisa de manutenção constante e que é bem carinha para ser instalada. Uma rampa seria muito mais fácil, rápido, barato, né, do que essa plataforma. A plataforma está errada em relação à norma? Não. Mas funciona? Não funciona, não funciona direito. Não te dá uma funcionalidade. Ela acaba criando barreiras aí para você. Então, isso que eu chamo de funcionalidade. Às vezes tem uma funcionalidade inútil, né, que eu chamo. Já encontrei, por exemplo, em vários lugares, mas tipo uma bilheteria do cinema. Tem 10 bilheterias ali, 10 guichês, e um deles é acessível. Só que, às vezes, o pessoal só utiliza os 10 quando está com um fluxo muito grande de pessoas. Quando está num fluxo menor, eles só utilizam alguns, né? E esses alguns não está incluído o caixa acessível. Então, às vezes o caixa acessível está ali, eles não pensaram operacionalmente na acessibilidade, na funcionalidade, que mesmo que você deixasse só um caixa funcionando, esse único caixa deveria ser o caixa acessível, certo? Porque o caixa acessível atende não só a mim, mas qualquer outra pessoa consegue ser atendido nele. Agora, num caixa, um balcão alto, não é todo mundo que consegue ser atendido nele. Ou, melhor ainda, por que você não faz todos os caixas no formato acessível? Por que você tem que fazer um caixa, se todo mundo consegue ser atendido nesse caixa acessível? Por que você tem que fazer um? Então, esses são um pouco dos conceitos da funcionalidade, né, da acessibilidade funcional que eu tento passar para as pessoas, né, que eu procuro passar, né, e aplico isso em tudo, né, nos meus cursos, na consultoria, nas minhas palestras, treinamentos, tudo, em pensar no que é mais funcional, o que funciona na prática, né? Prática, exatamente. Poxa, Ricardo, bacana demais. E como é que as pessoas podem acessar a sua consultoria, seus cursos? Tem algum link que a gente possa deixar aqui na descrição do vídeo? Como é que as pessoas podem encontrar você? Se buscar pelo meu nome, né, Ricardo Shimozakai, porque esse nome só existe eu. É bom ter um nome diferente, porque não existe mais ninguém. Não existe, não é uma Maria dos Santos, né, que existem milhares. Exatamente. Então, desse nome você vai cair em cima de mim, né, do meu site. Eu também tenho Instagram, YouTube, eu vou deixar LinkedIn. Aqui na descrição do vídeo todos os seus contatos. Ricardo, muito bacana. Considerações finais, o que você gostaria de falar, de alertar, enfim, fique à vontade. Ou alertar, não sei se alertar, mas é que eu gostaria de provocar as pessoas, as empresas, né, que precisam ter acessibilidade, né, e eu nem estou procurando exatamente, você quer ver quer fazer o serviço com outra pessoa, tudo bem, mas venha dar uma visitada, né, nas coisas que eu falo, porque ainda a maioria dos profissionais que acho que não sei nem se deveriam ser chamados de profissional,
porque um profissional realmente ele já entende de acessibilidade. Se é um arquiteto, se é um professor, se é qualquer área, ele ainda não entende da acessibilidade das pessoas com deficiência, eu acho que ele já caiu desse patamar. Ele precisa se atualizar para voltar a ser chamado de um profissional, porque é uma obrigação, né? Então, se é uma obrigação, ele tem que fazer, e muitos não fazem. Então, venha conhecer um pouco mais das propostas, das coisas que eu faço. Esse é um pedido às empresas, né? E um pedido aos companheiros, às pessoas com deficiência, mesmo, eu sei que muitos lugares têm dificuldades, mas se a gente não enfrentar, né, essas dificuldades, a coisa vai se enrolando aí por muito tempo. A gente está num papel de desbravador, né, de questionador, para fazer essa mudança, né, em mostrar que a gente existe e começar a colocar na cabeça das pessoas, e das pessoas eu digo de todo mundo, que é preciso aplicar acessibilidade, inclusão e mostrar as formas corretas de se fazer isso. Então, se a gente tiver aí em vários lugares, isso vai vir com mais naturalidade, né? Então, é esse meu pedido, né, aos empresários e aos colegas. Ricardo, foi assim uma conversa muito produtiva, assim, abre muito a cabeça, você é muito didático, fala com muita propriedade sobre o assunto. Te desejo muita sorte e agradeço muito a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, de estar, como falei, de estar compartilhando minhas ideias, né, de estar colocando isso para a sociedade, para todo mundo. O meu objetivo no final é realmente ter aí uma sociedade mais acessível, mais inclusiva, e que se a gente tiver isso, né, vai ser também benéfico para o turismo, porque o pessoal lá de fora vai vir querer visitar o nosso país. Então, bom para todo mundo, né, Ricardo? Bom para todo mundo, bom para quem faz, porque vai ganhar dinheiro também. Então, prestem atenção nisso. Exatamente. Muito obrigada. Espero que a gente possa conversar outras vezes sobre o assunto. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.